Olá, meu nome é Renan e nesse vídeo eu vou dar continuidade à apresentação geral do app e vou mostrar para você a tela de cálculo de circuitos. Eu vou clicar em circuitos e ele pede para eu lançar um quadro. Então eu clico em quadro, escolho trifásico, transformador trifásico. Na minha alimentação terá 3 fases mais neutro, tensão 220, esquema TNS, vou clicar em salvar. Aqui eu só coloco o nome do quadro, clico em inserir, fecho e clico em circuitos. Aqui eu tenho a tela de circuitos, tem aqui algumas informações, criar PDF, trechos para quando tiver mais de um trecho de comprimento no circuito, né? Aqui eu tenho memória de cálculo para listar ela. Posso verificar aqui também demanda, buscar os circuitos que foram agrupados por meio das cargas dos ambientes, a edição normal e calcular. Tenho aqui circuitos cadastrados, aqui vai entrar os circuitos que foram cadastrados. Tem aqui o bloco que vai mostrar as informações do quadro, né, os quadros que eu inseri. Aqui abaixo eu tenho um bloco para os dados gerais do circuito. Tem muitas informações, mas a maioria delas vai ser preenchida, será preenchida automaticamente. Dados manual, eu tenho aqui o disjuntor e a seção. O app vai calcular para mim um disjuntor e uma seção, mas eu posso estar escolhendo um disjuntor com um valor maior e uma seção com um valor maior. Bom, vou selecionar aqui o meu quadro, que é o QDF. Ele trouxe aqui as informações do quadro. Ele não tem informação de curto-circuito no quadro, certo? Mas eu vou colocar aqui uma informação para que a gente possa fazer o cálculo. Então, eu vou clicar aqui nesse botão. Ele abre aqui a tela de cálculo de curto-circuito que nós já vimos em vídeos anteriores. A diferença é que no vídeo anterior não tinha esse bloco aqui, ó, edita ICC do quadro. Esse bloco só vai aparecer quando eu chamar a tela de curto-circuito através da tela de circuito. Ou seja, eu estou na tela de circuito e chamo a tela de curto-circuito. Aí aparece isso aqui. Fora isso não aparece. Então eu defino aqui, ó, vou definir aqui 2,5, ou seja, eu tenho 2,5 não, 2,2. Eu tenho 2,2 kA de curto-circuito no quadro, ok? Onde o quadro está instalado. Bom, vou fechar aqui. Estou colocando isso aqui apenas para que a gente possa fazer o cálculo da integral de Joule mais abaixo. Aqui eu tenho jusante não aplicado, ou seja, esse QDF ele não tem nenhum quadro ajusante, ou seja, abaixo dele ele não alimenta nenhum outro quadro, apenas circuitos terminais. Mas se eu selecionar a entrada, observe que aparece o QDF aqui, ó, ou seja, a entrada alimenta o QDF. Eu vou colocar aqui QDF novamente. Vou definir aqui número 1. Vou dizer que é uma máquina, tá? Uma máquina qualquer. Aqui em disjuntor e curva eu tenho aqui três normas de disjuntores, né? 60898, que é o disjuntor mini disjuntor DIN, que vai até 125 amperes. 60947, que supera aí os 1000, 1500, 2000 amperes, até mais. E NEMA 561, que é o disjuntor preto. Aqui eu tenho a curva, né, do disjuntor, é aquele fator multiplicador da corrente nominal, né? Nesse caso aqui a gente poderia considerar que é um disjuntor curva C, e ele poderia disparar aqui de 5 a 10, eu vou deixar 8 aqui, tá? Aqui eu tenho condutor, cobre e alumínio. O tipo de carga
eu vou selecionar motor em cavalo. Vai ser ambiente mesmo, temperatura ambiente. O condutor vai ser um condutor comum mesmo, condutor isolado, que é o condutor de PVC. Temperatura. Temperatura eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar 35. Fases, aqui estão todas as possibilidades de fases. Eu vou colocar RS. Aqui eu tenho o método de instalação. Se eu clicar aqui nesse olho, ele traz aqui para mim um filtro de todos os métodos B1, tá? Você tem aqui o número, né? Ele vai até 75, mas aqui está filtrado apenas o B1. Algumas colunas aqui tem B1 e B2 porque é para os dois métodos. Posso clicar aqui em C, então aqui eu só vou ver os métodos C. Então isso aqui funciona como um filtro. Vou voltar para B1. Aqui eu vou ter as tabelas de 42 a 45, que são as tabelas para o fator de correção de agrupamento. Tá? Para B1 só está disponível a tabela 42. Para C estaria 42 e 43. Né? E aqui eu tenho a informação, né? A descrição da tabela, né? de cada método. De cada informação de agrupamento que você tem lá. Para estar facilitando aqui também na escolha. Ok? Bom, cabos por fase, no caso cabos em paralelo vai ser o mesmo. Circuitos agrupados eu vou colocar 3. Resistência do solo, se você não souber a resistência do solo, deixe 2,5 mesmo, que aí nesse caso ele vai colocar um fator de correção do solo como 1 e um fator de correção de 1, ele praticamente não vai fazer efeito nenhum no cálculo. Porque se você escolher esses aqui embaixo, 1,5, 1, 2 ou 3, ele vai inserir um fator diferente de 1, mais ou menos, né, para mais ou para menos, e isso vai influenciar diretamente no cálculo. Né? Então deixe 2,5. Vou colocar 3,5 de potência do motor, né? É uma máquina. Rendimento, vou deixar 0,91. O fator de potência eu vou deixar esse padrão aqui mesmo, 0,85. Vou inserir uma distância aleatória aqui de 18. Seccionamento automático da alimentação. Bom, essa informação aqui é para que você possa inserir a impedância do percurso de falta, né? Que esse percurso de falta é do ponto onde ocorreu o curto-circuito até a fonte. Então você tem que ter a informação da impedância do condutor de proteção, né? Do ponto onde ocorreu a falta até a fonte, que normalmente vai ser o transformador. Bom, se você não tiver essa informação, e na maioria dos casos você não vai ter, você deixa ela em branco, tá? E vai ser feito um cálculo padrão, um cálculo opcional. Mais abaixo você vai ver isso. Queda de tensão, vou colocar 3. Aqui eu tenho o tempo de atuação do disjuntor em segundos. Né? Normalmente, esse mini disjuntor ele tem curvas específicas, né? B, C e D, e ele normalmente dispara nesse tempo aqui, mas você também pode estar alterando e colocar o tempo que você achar mais conveniente. Aqui eu tenho a queda de tensão na partida do motor e a corrente de partida do motor. Vou colocar um valor aqui de 6,8. O que mais tem aqui? Bom, com base nessas informações, vou clicar aqui em calcular. Ele trouxe aqui para mim, ó, ele já calculou um disjuntor de 16 amperes, tá?
e uma seção de 4 milímetros quadrados, que essa seção ela conduz 32 amperes, tá? A seção desse cabo aqui. O que mais nós temos aqui? Eu vou rolar aqui um pouco a página, mas antes disso, deixa eu mostrar uma coisa aqui para você também. Aqui nós escolhemos essa 60898, né? E por conta disso, a corrente aqui do disjuntor, observe que ela só vai até 125. Se eu escolhesse aqui 60947 e calculasse, que eu fiz agora, a corrente muda um pouco, ó. Agora eu tenho mais informações, vai até 1600, vai até mais, mas eu deixei apenas até 1600 mesmo. Já é mais do que suficiente para o nosso caso. Vou voltar. Calcular. Aqui. Rolando aqui um pouco, eu tenho aqui os dados informados, que são todas as informações que eu coloquei acima nos campos. O resultado. Esse aqui é o resultado do cálculo, tá? E aqui eu tenho a memória de cálculo. E observe que eu tenho aqui também, em alguns itens, nesse caso aqui no item 1, eu tenho aqui na informação condutor de cobre um olho, assim como tem várias outras abaixo. Sempre que eu tiver esse olho, como eu disse anteriormente, eu tenho uma informação que pode estar aqui me auxiliando no entendimento do cálculo, tá? Ou vou ter uma informação da norma. Bom, esse primeiro item aqui vai tratar da seção mínima, tá? Clicando aqui você vê algumas informações. Você pode estar pausando e lendo, não vou me atentar muito, senão o vídeo vai ficar muito grande. Nesse primeiro momento eu quero apenas mostrar aqui um panorama geral. Aqui no item 2 eu tenho corrente e disjuntor. Antes de fazer aqui o cálculo da corrente de projeto, eu fiz aqui uma conversão, né? Clicando aqui tem alguma informação para você poder estar lendo. Aí eu fiz a conversão, né? Aqui está a corrente de projeto, né? Mais algumas informações aqui. Eu utilizei aqui a potência em watts para poder calcular a corrente. E deu aqui 15,1. Aqui eu tenho informação aqui sobre o disjuntor do circuito, tá? Tá aqui as informações. Aqui eu tenho condutores em paralelo, informações de condutores em paralelo, mas eu não tenho nenhum, porque eu não coloquei aqui nesse cálculo. Eu tenho aqui queda de tensão, e antes de fazer o cálculo da queda de tensão, eu faço aqui uma correção da temperatura. Essa informação de 0,0172 foi retirada de uma tabela cuja resistividade é a 20 graus Celsius. Como as tabelas 36 e 39 são para 30 graus Celsius, eu achei por bem fazer essa correção aqui, né? Então, ele corrigiu aqui de 0,0172 para 0,0182. É uma diferença insignificante. Na prática, você não precisa fazer esse tipo de correção, tá? É o que eu digo aqui na observação. Você pode ignorar. Porém, eu coloquei por uma questão didática. Tanto é que eu optei por deixar aqui escondidinho aqui, né? Você só vê ela se você clicar aqui nesse item. Agora aqui eu tenho a queda de tensão, né? Aqui estão as informações da norma para queda de tensão na carga. O resultado foi 1,5 mm² de seção mínima. Para a partida do motor, aqui também tem algumas informações da norma. Você pausa aí e dá uma lida, né? E resultou aqui em 0,45. Aqui eu tenho o cálculo do curto-circuito no condutor, que é a integral de Joule, né? Ou seja, o curto-circuito no quadro foi de 2,2 que nós colocamos,
que vai ser o mesmo curto-circuito no disjuntor desse circuito, né? E caso haja esse curto-circuito, o disjuntor ele vai deixar passar uma corrente, né, de curto-circuito pequena, por um tempo muito pequeno, para o cabo. Como o cabo não pode suportar essa corrente de curto-circuito, a norma ela dá essa fórmula aqui, ó, para que a gente possa calcular a seção mínima do cabo, né? Então tá aqui as informações, você pode estar lendo. E fazendo esse cálculo, a gente chegou a 2,46 de seção mínima. Aqui eu tenho as seções do circuito, tá? Clicando aqui eu tenho mais algumas informações, tá? E o objetivo do app é calcular a seção mínima em cada uma das etapas, né? E depois listar essas seções, é o que eu estou fazendo aqui no item 5, né? Foi calculado uma seção mínima em cada uma das etapas, e aqui eu listo essas seções, tá aqui, e depois eu vou escolher a seção maior, ok? Essa vai ser a seção do circuito, a seção que exigiu, o critério que exigiu uma seção maior, ok? Observando aqui, ó, esse aqui é para temperatura e esse aqui é para agrupamento, tá? Temperatura e agrupamento. A corrente do projeto foi 15,1. Para o projeto, é necessário uma seção mínima de 2,5 milímetros quadrados, né? Ela conduz 24, aplicando os fatores nela, a gente tem aqui 15,8, que é maior do que 15,1. Então, 2,5 satisfaz. Para o disjuntor, foi necessário uma seção de 4 milímetros quadrados. Aplicando os fatores, ele resultou aqui em 21,1. E 21,1 é maior que 16. Né? Para o disjuntor não serviria 2,5, porque você vê aqui que 2,5 deu 15,8. Ficaria um pouco menor do que 16. Então ele selecionou aqui 4 milímetros quadrados, né? Como a seção mínima para atender aqui o disjuntor. Né? Então ele lista aqui, ó, seção mínima da corrente do projeto 2,5, seção mínima do disjuntor 4 milímetros quadrados, né? Seção mínima, conforme a NBR 5410, é um circuito de força, então foi 2,5. Seção mínima da queda de tensão na carga, 1,5, na partida do motor e no curto-circuito no condutor. Aqui ele define qual é a seção, a maior seção escolhida, né, que foi 4 milímetros, e o critério foi condução em sobrecarga. Aqui está o condutor de proteção, né? Tem aqui algumas informações. E aqui está o equacionamento da sobrecarga. Clicando aqui, tem aqui algumas informações. E eu digo aqui o seguinte, ó, essas equações já foram atendidas automaticamente. Por que eu estou dizendo isso? Veja bem, a equação vai dizer que IB tem que ser menor ou igual a IN, que tem que ser menor ou igual a IZ, como se fosse uma escadinha, né? O que nós fizemos? O que eu digo aqui? IB menor do que IN foi atendida no segundo passo, porque escolhemos um disjuntor maior do que a corrente. Ou seja, primeiro calculamos a corrente, depois escolhemos um disjuntor maior do que a corrente foi 15, alguma coisa, escolhemos um disjuntor de 16, maior do que a corrente, e aqui no quinto passo, nós escolhemos a maior seção, né, que é maior do que todos os critérios, inclusive maior do que o próprio disjuntor. Então, escolhemos aqui uma seção no quinto passo maior do que a corrente do disjuntor, ou seja, escolhemos uma seção cuja corrente corrigida é maior do que a corrente do disjuntor. Então, automaticamente, nós já atendemos
o critério do equacionamento da sobrecarga, né? Se você fizer dessa forma, primeiro calcular a corrente, depois escolher um disjuntor maior do que a corrente IB, né? Um disjuntor IN maior do que a corrente B, e depois escolher um cabo cuja corrente corrigida é maior do que a corrente do disjuntor IN, automaticamente você já atendeu esses critérios. É o que eu estou dizendo aqui. Aqui tem o cálculo de I2 para as 3 normas. Aqui eu calculo o valor de I2. E o valor de I2 ele é automaticamente satisfeito para as 3 equações, né? Você vai ver aqui, ó, que tanto na 6098, 60947 e 5361, o valor de Z é sempre maior ou igual o valor de IN, né? Observe aqui, Z é sempre maior do que o valor de IN. Então, automaticamente, também esse critério fica atendido. Nós nem precisamos fazer o critério de I2. Como o critério da sobrecarga também foi atendido, automaticamente nem há necessidade de fazer equacionamento de sobrecarga, desde que você siga esse padrão. Aqui abaixo nós temos o seccionamento automático da alimentação, é um cálculo padrão. Tá? Aqui está a explicação, tá? É bem grande. Você pausa o vídeo aí e dá uma lida. Por que está sendo feito, de onde saiu esse cálculo, né? Ele pode ser encontrado em literaturas modernas, como do Ademar Cotrim, também na revista moderna da NBR 5410, né? Você também pode estar vendo esse cálculo lá também. É um cálculo padrão para achar o comprimento máximo do circuito, né? E aqui embaixo eu tenho uma correção na queda de tensão, ou seja, deixa eu voltar aqui. Observe que aqui na queda de tensão na carga, nós definimos 3% de queda de tensão e obtivemos aqui uma seção mínima de 1,5 mm². Só que esse 1,5 mm² está relacionado com essa queda de tensão de 3%, mas nós não vamos utilizar 1,5 mm². Nós vamos utilizar 4. Automaticamente, não será mais 3%, será menos. Na prática será menos. Aqui no projeto vai continuar 3%, mas na prática vai ser menos. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu isolo aqui essa variável de percentual, insiro aqui os 4, a seção de 4 milímetros, né? Faço aqui um cálculo inverso e obtenho uma queda de tensão real de 1,12. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando nós estivermos calculando os circuitos de alimentação, é interessante que o circuito de alimentação ele tenha a menor queda de tensão possível. E eu deixo a maior queda de tensão possível para os circuitos terminais. Vamos supor, você tem da entrada até o circuito terminal 5%. Você tem que dividir isso aí, em 5 você tem que dividir. Então, o que acontece? Se você escolher uma queda de tensão, por exemplo, de 2%, né, para o circuito de alimentação, e você vê que aqui está resultando, por exemplo, um valor de 0,8, 0,9, você pode subir aqui, tá colocando uma queda de tensão menor, e ela vai atender automaticamente. E aí você passa a ter uma queda de tensão maior para o circuito terminal. Nesse caso aqui ficou 1,12. Eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui, colocar 1,5. Caso fosse um circuito de alimentação, é claro, calcularia novamente. E observe aqui, ó, que a seção mínima agora ficou em 3 mm², que é ainda menor do que a seção que nós escolhemos de 4 mm².
Então isso aqui vai ser útil apenas para os circuitos de alimentação. E finalmente aqui eu tenho o curto-circuito na carga. Ok? Não há necessidade de calcular o curto-circuito na carga, porém, o que acontece? Eu tenho um circuito de alimentação que vai vir da entrada até o quadro. Nesse caso, todo o quadro, né, passa a ser a carga, né, em relação ao circuito de alimentação que vem da entrada. Então, se eu tenho um curto-circuito na entrada, eu preciso saber qual é o curto-circuito no quadro. E é isso que ele vai fazer para mim. Se esse circuito fosse de alimentação, esse aqui seria o curto-circuito na carga, ou melhor, no quadro, ok? Então, é basicamente para isso que está essa informação aqui. Senão, não faria nem muito sentido calcular o curto-circuito na carga, né? E se você quiser saber como foi feito esse cálculo aqui, deixa eu só calcular aqui. Você pode estar clicando aqui. Ele vai trazer aqui, ó, as informações, todos os dados do circuito. Ele traz para essa tela aqui. E você simplesmente clica aqui em calcular. Ele calculou o curto-circuito com as informações do circuito, né? Todas essas informações que você está vendo aqui, elas vieram do circuito que eu acabei de calcular, ok? Eu rolo aqui. E aqui você vê, ó, o 0,83. Essa aqui é a tela de cálculo de curto-circuito. E aqui nós utilizamos, como padrão, o tipo Z cabos ICC montante, que é o que o app vai utilizar como padrão, né? Já que ele tem mais informações, né? Como alimentação, pode calcular alimentação bifásica, pode ter cabos por fase, pode ter aqui isolações tanto para XLPE e para EPR. Então, esse tipo aqui, Zcabos ICC montante, é mais interessante para a gente. Então, é assim que chegou-se ao cálculo do curto-circuito. Vou fechar aqui. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui um disjuntor maior. Se eu tentar selecionar 40 não dá certo, porque o cabo ele não suporta 40. Tá? Observe aqui. Sobrecarga. IN maior do que Z. IN é 40 e Z corrigida é 21,1. Ou seja, não é essa informação aqui, ó, porque esse aqui não está corrigida, tá? A corrente corrigida é 21,1. Então, 32 também não daria. Também não daria. Mas vou fazer o seguinte, primeiramente eu vou selecionar aqui o cabo, vamos colocar aqui 6, agora aqui ele já passa a conduzir mais. 32 também não daria, ou seja, eu tenho liberdade para escolher disjuntor e cabo, mas eu não posso colocar o cabo em curto-circuito, porque se eu fizer isso ele vai sempre bloquear aqui e me dar uma mensagem de erro, tá? Vou colocar aqui então 6 e vou colocar aqui 25. Veja que não teve nenhuma informação de erro, quer dizer que esse cabo não vai entrar em curto-circuito em relação a esse disjuntor aqui, tá? Mesmo com ele sofrendo a correção dos dois fatores de temperatura e agrupamento. Agora eu vou inserir, ele vem aqui, vou clicar em PDF, vou imprimir.
salvar aqui para diferenciar do outro. Fecho. Vou minimizar e vou abrir aqui, ó. Ele está aqui. Tá aqui o PDF, né? Ele tem 3 folhas, mas é apenas para que fique um pouco separado, né? Porque se eu tirar aqui esses espaços, ele vai ficar mais ou menos aí com umas 2 folhas, um pouquinho, né? É um cálculo completo, tá? E eu vou entrar em mais detalhes nos próximos... Eu vou entrar em mais detalhes nesse circuito nos próximos vídeos. Para finalizar, deixa eu só mostrar uma coisa aqui, ó. Se eu tivesse a impedância do percurso de falta, eu poderia estar colocando ela aqui, ó. Vou botar aqui, por exemplo, 85. Vamos supor que fosse 85. Vou rolar aqui. Observe aqui o seccionamento automático, ele vai mudar. Essa informação aqui é a informação da NBR 5410, né? Esse aqui é o tipo de cálculo que a norma que você vai ver lá no item 5.1.2.2.4.2. Só que para isso você precisa saber qual é o valor da impedância de percurso de falta. Se você souber, você coloca, mas, como eu disse, é uma informação difícil de se saber, de se obter. Você pode saber um caso ou outro, mas na maioria dos casos você vai ter dificuldade para obter essa informação aqui. Então você deixa em branco e utiliza o cálculo padrão. Bom, pessoal, eu só queria fazer uma verificação geral, né? Eu vou ter que voltar aqui e explicar algumas coisas aqui com mais detalhes, tá? Tem que explicar isso aqui com detalhes. Entrar aqui nas informações e ler aqui e explicar algumas coisas também. Mas o vídeo já está muito longo e nesse vídeo eu vou apenas fazer a apresentação geral. Bom, eu gostaria que você deixasse o seu comentário, né? Deixasse aí o seu feedback para mim. Como eu disse, o app ele está em fase de finalização e conforme o feedback que você me der, eu posso estar melhorando, mudando, alterando, excluindo, colocando informações, enfim. E também peço para que você compartilhe, para que esse vídeo possa também estar chegando a mais pessoas, né? Bom, por enquanto é só e até o próximo vídeo.